Ei, olá, vamos juntos. Mais um episódio do nosso Papo Sem Limites. Esse nosso podcast de hoje vai falar sobre quando a gente tem uma criança difícil de educar. Você conhece alguma criança difícil de educar? Hoje a conversa é sobre isso. Nós vamos falar também sobre culturas diferentes, quando a mãe é de uma cultura, o pai é de outra, os parentes são de outra. Difícil esses encontros culturais, né? São idiomas diferentes, não só na língua falada, mas na forma de interagir com a criança, né? E também, especialmente, nós vamos falar de quando uma mamãe, na busca por um tratamento mais respeitoso e pacífico, de paz, de amor com a sua criança, acaba ela mesma fazendo uma guerra, se tornando um monstro para garantir a paz, sem querer, né? Sem saber, sem perceber, achando que está fazendo o melhor com os recursos de que dispõe, mas sem perceber que pode estar fazendo algo que também não vai ao encontro daquilo que deseja. Olha só como é complexo. Vamos juntos? Vamos juntos nessa interação muito especial que eu tive com uma aluna que já se tornou até amiga, já tenho um carinho enorme por ela. Então vamos junto, vamos ouvir aí. Eu tenho dois desafios que eu considero grandes. Um é que eu moro na Alemanha, meu marido é alemão, nós temos um filhinho de 5 anos e 9 meses, daqui a pouquinho 6 anos, e um outro de 1 aninho e 9 meses. E esse início de maternidade foi muito difícil, porque eu tive muitos lutos. Eu perdi a minha avó que me criou, quando o Cris tinha 1 ano e 10 meses, 1 ano depois a minha mãe de infarto repentino com 58 anos, e depois perda gestacional. Então ele viveu uma mãe que estava num momento muito difícil da vida dele, então ele tem muitos medos, um temperamento muito parecido com o meu, que é colérico, e com o do pai. Eu sou extremamente amorosa, eu acho que ele talvez tenha muito também, não sei se isso pode ter, né, mistura de colérico com melancólico, porque ele também entra no choro, como eu também entro. Eu tenho estudado tudo, porque eu pretendo trabalhar com desenvolvimento humano, já comecei, inclusive, tudo, desde o seu trabalho, a análise corporal, a lado de espiritualidade. Eu tenho feito revolução na minha vida, em todas as áreas, porque, para mim, o principal trabalho é conseguir trazer felicidade para essas crianças. Mas eu tropeço, Isa, eu tropeço. E aí eu digo, meu Deus, para mim não tem jeito. Então, assim, um exemplo. O Cris é uma criança que eu considero uma criança difícil de educar. A escola diz isso, né, também. Ele testa os limites, eu tento tirar os limites e conversar com ele de que algumas coisas a gente precisa se adaptar, porque tem regra no mundo, mas ele sempre contraria pequenas coisas. Então, assim, a gente mora na casa do meu sogro. São 3 apartamentos, mas numa estrutura da Alemanha em que a gente convive muito intensamente. E o meu sogro foi criado na guerra. Então, assim, ele reage com o Cris completamente na contramão do que eu gostaria, que eu reajo tentando falar com amorosidade, com respeito, olhando ele no olho. E o avô dele trata ele como se ele fosse assim, um lixo. E eu viro um monstro com o avô. Eu não faço nada com o avô, mas eu falo, Guerra, não é possível que você só fale com o Cris berrando. Por favor, conversa com ele, ele entende, ele compreende. A reação dele vai piorar se você fizer isso. Um exemplo, já se automatizou que Cris dá trabalho, e quando Gabriel nasceu, ele deu mais trabalho, porque veio ciúme. Então, hoje ele ama o irmão, eles se adoram, mas assim, teve um processo difícil. Então, um exemplo de ontem que me machucou muito, e que me machucou, assim, que eu dei bronca em Cris também. Falei, Cris, eu quero que você consiga lidar com o seu contexto. Não dá para você levar bronca onde você vai, em todos os lugares. Você tem que entender que o seu limite acaba quando começa do outro também, né? Você tem quase 6 aninhos, não dá para ser assim. Então ele chega, ele fala alto, ele canta alto, ele quer brincar, ele quer chamar atenção, ele quer ser o dinossauro mais alto. E ele é difícil de barrar, então às vezes ele não está fazendo nada, ele já chega, a primeira coisa que o avô fala é, Cris, fala baixo, Cris, para com isso, e pegou no braço dele ontem, assim, de um jeito que para mim foi agressivo, porque eu não pego no braço dele apertando, nunca bati nele, eu fiz coisa do tipo, ele entrou na sala, ele já incomodou, então chegou num ponto que, assim, que a minha convivência com meu sogro, eu já falei pro meu marido, chegou num limite, só não deu pra gente mudar por causa da pandemia, falei, eu não aguento mais,
a gente tem que ter o espaço da gente. Não deu para a gente fazer essa mudança, porque desde que Cris nasceu foi problema atrás de problema. Então, Cris viveu uma família estressada, né, com questões duras, e ele tem medo de escorregar, não escorrega, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ele é um menino alfa, então ele quer ser o mais importante, mas ele não consegue. E eu já fiz de tudo para ultrapassar os medos, tenho conseguido, mas é uma caminhada muito longa em que eu me sinto muito desafiada, porque eu já consegui que o pai melhorasse, tipo, o pai falava gritando assim com o dedo, e eu dizia, baixa o dedo, e eu, senão você vai ter problema comigo, porque eu não vou conseguir criar essa criança numa contramão, porque, e eu não sei se tem aqui alguém da Alemanha, na última tinha, eu acho que a relação com a criança, embora muitos pensadores tenham vindo daqui, ainda é uma relação muito autoritária, você está aqui para fazer o que eu mando, né? E até na escola eu levei aula do Manual Sem Limite, traduzida, falei, olha, peraí, isso aqui é um ser humano, né? Temos que levar em consideração algumas coisas, como conversar com ele, você vai conseguir mudar a reação dele, se você tratar ele como gente. Se ele for tratado como uma máquina que tem que funcionar no grupo, ele não vai funcionar. E a mulher, a professora, a diretora da escola, me agradeceu e hoje implementa algumas mudanças com as crianças, né? Mas eu queria te pedir essa dica de como eu me relaciono, porque eu vejo eu também destruindo a relação dele com o avô, porque eu, sem querer, porque eu sou impulsiva e também da raiva, acabo reclamando com o avô na frente dele, ou se não tento... Rafa, você não é impossível, você é impossível, mulher, já revolucionou até a escola, já levou... Adorei você, adorei. Ô, Rafa, bola minha? Eu te interrompi, mas pode terminar, depois eu falo. É isso? Não, bola minha? é isso, essa é uma questão. A outra questão é que, a última coisa, também relacionada ao Cris, eu tive uma criação com apego, que eu amamentei até 3 anos. O outro eu não conseguia amamentar, porque eu adoeci depois da morte da minha mãe, quase morri, tive um lúpus repentino, que sumiu também, mas quase morri, quase morri mesmo, e teve um desmame por causa disso, porque eu tive que tomar corticoide do Gabriel com 5 meses, do qual eu tenho muita culpa até hoje, e eu resolvi ter uma criação com apego pela minha história, talvez, de vida, porque eu não fui criada pela minha mãe, pela minha avó, enfim. E aí as crianças dormem comigo, cama compartilhada. Isso é uma questão complexa, uns odeiam, me criticam, horror. Eu fiz o curso da ciência do início da vida, então fui por essa linha de cama compartilhada. E agora eu não consigo tirar o Cris da cama. Ele tem quase 6 anos e ele disse que ele só vai se o Gabriel sair. Lógico. E eu fico com medo de eu ter estragado o Cris, porque é o que eu ouço do avô dele. Você estragou, você é péssima mãe. E aí eu fico assim, na noia. Então, tô aqui. Ô, Rafa, a primeira coisa que eu quero fazer é te ajudar a ressignificar a culpa do desmame com 5 meses. Ok. Você sente culpa por ter se mantido viva para continuar criando esse menino? Então, foi isso que você fez. Se para isso você precisou desmamar alguém aos 5 meses, ok, fez parte do processo. Mas isso não é o foco. Você estava cuidando de se manter viva, correto? Foi isso que eu entendi? Foi. Ficou viva? Fiquei. Deu certo? Fiquei e revolucionei a vida. Decidi que, minha amiga, ia mudar tudo. Então, minha amiga, o desmame aos 5 meses foi um pequeno detalhe nesse processo, ok? Nunca mais coloque isso maior do que você ter ficado viva. Nunca mais. Não faça mais isso com você. Você não precisa fazer isso. Tá? Gratidão. Um detalhe. Tem um monte de criança que não mama por uma série de razões. Ah, a mãe ficou doente, é filho por adoção, nunca amamentou, e tá lindo, e são incríveis, e isso é um detalhe. Óbvio que tendo condições ideais e podendo fazer isso também, melhor ainda. Mas na tua história, azeitoninha só da empadinha. Ok. Ok? Então, nunca mais coloque isso maior do que o que você fez. Você fez o máximo que você podia fazer, a parte mais difícil. Tá? Então, primeiro ponto. Viu? Okay. Segundo ponto, Rafa, linda. Adorei você. Energia, gente. Adoro. Ô, Rafa. Oi. A sua criança de 5 anos, né? Indo para 6, ele já está com um belo de um rótulo, né? Um belo de um rótulo
que o avô confirma, a escola confirma, e a gente aqui está quase confirmando também na sua forma de relatar, né? De dizer que é uma criança difícil de educar. Para não dizer um rótulo mais feio, né? A gente dá uma disfarçadinha e coloca difícil de educar, né? Mal educada. A gente podia falar, sei lá, né? Qualquer outro nome meio terrível, mas a gente fala difícil de educar. A gente, né, já está mais trabalhado na iluminação. Mas isso é muito triste, porque todo mundo que chega nele passa por essa lente. E quando eu vou lidar... Você conhece aquela história de um experimento científico que fizeram com 3 turmas e 3 educadores? E eles pegaram 3 turmas de mesma faixa etária e 3 professores e falaram: olha, professor, esse ano eu sinto muito, mas o senhor vai ficar com os piores alunos. Nós colocamos uma turma inteira de alunos menos, né, que tiveram sucesso, que têm dificuldade, nós preferimos separar assim, porque precisa de uma atenção especial. Então, assim, o desempenho pior, tá tudo numa turma só, e dessa vez, esse ano, caiu para o senhor. Tá bom, né? Vamos ver o que eu consigo. Pegaram a outra turma e falaram assim: já você se deu bem, esse ano você vai ficar com os de melhor desempenho. Pessoal que tem o melhor histórico, né? Eram professores novos numa escola, tá? Aí explicaram assim para eles. E então, acho que esse ano o seu trabalho vai ser tranquilo. E para o terceiro, disseram nada, né? Ó, tá com a turma padrão, tá? Normal. Resultado no final do ano. Não deu outra. A turma que era considerada ruim ficou com menor resultado, a turma que não falaram nada mediana e a turma que falaram que eram excelentes, maior resultado. Existia alguma separação real por aluno, por desempenho? Não. Pelo visto. Uhum. Tá? A única coisa que influenciou era uma pesquisa sobre crença. Era o olhar, né? Quanto a crença do educador na potência da turma refletiria no resultado. E refletiu. Quando eu acreditei que eram potentes, trabalhei com potência. Mas se eu mudar a crença sozinha em mim, eu sou capaz de mudar o Cris? Com toda certeza. Mas você já está dando um passo muito importante, que é querer se mudar fisicamente para um lugar onde você tenha mais autonomia, né, e privacidade. Até porque, Rafa, querida, eu preciso mostrar para você só uma parte, porque tudo que você está fazendo a leitura aí faz muito sentido. Você é muito inteligente, então você faz leituras que são coerentes, né? E eu não duvido de nenhuma vírgula das coisas que você me traz. Ocorre que, quando o avô é inadequado, agressivo, trata o menino como se estivesse numa guerra, e nas tuas palavras, você vira um monstro com o avô, aí eu estou fazendo guerra com guerra, em nome do amor e da paz. E isso é um ponto muito importante. Muito importante. Outra coisa que você está fazendo força aí, e é da nossa natureza tentar as coisas pela força. Mas como você está nesse mergulho profundo e nessa busca intensa de tudo, você vai logo, logo perceber que a gente não precisa mais usar tanta força, embora tenha sido ela que nos trouxe até aqui. Foi essa força que abriu portas, por isso que a gente gosta tanto dela, sabe? A gente sente até prazer em usar, em virar para o marido, baixa o dedo, e não sei o que e tal, né? Isso nos protegeu, fez a gente sobreviver, garantiu o território, garantiu o espaço. Mas para o pequeno, é mais um modelo de guerra. Uhum. Até minha mãe guerreia. Okay. Então, se eu já vim com um temperamento desse, eu me identifico com ela porque temos temperamentos parecidos. E para me defender dos outros que estão fazendo guerra, ela faz uma guerra maior ainda? Uhum. Então, tem que começar em mim mesmo. Como é que eu consigo, pelo amor de Deus? Na verdade, o que eu estou te dizendo é o que todas as tuas buscas já estão te dizendo também, né? Não estou falando nada novidade. O que eu vou te falar aqui também não é nada novidade. Primeiro, se mudar, assim que der. Tem que mudar mesmo, na minha opinião, né? Eu também faria isso, né? E o segundo passo é realmente conseguir se acalmar, acessar a calmaria dentro de você. É muito difícil para nós. Estamos juntos, você sabe que nós estamos juntos. Anteontem aconteceu uma coisa banal, mas que eu teria me enfurecido em outros tempos. E quando acontecem essas coisas que me enfureceriam em outros tempos,
eu tenho uma noção de como eu estou funcionando agora. E nesse caso eu fiquei feliz. Eu fui ao correio e eu tinha o acúmulo de uma doação de livros que eu fiz. Então eu tinha uns quase 50 livros para pôr no correio, mais um produto para ser trocado, que eu já não estava feliz de ter que mandar para trocar esse produto. E acho que era isso. Eu peguei, Rafa, sacola de livros, sozinha. Estacionei o carro do outro lado da rua do correio, tinha fila. Peguei a caixa que tinha, peguei a caixa do produto, pus em cima, saí do carro, não tranquei, porque não conseguia, né? E fui em direção à fila do correio. Do jeito que deu, fiquei lá, esperando a minha vez. Esperei uns 15 minutos. Quando deu a minha vez, o rapaz falou assim: agora é sua vez, senhora, pode entrar, só não aceitamos cartão, tá? Eu entendo como você se sentiu, porque eu sou assim. Uhum. O vulcão interno, como baixar esse vulcão. Uhum. Em outros tempos, eu teria me enfurecido, isso teria me consumido, eu teria cuspido fogo. Eu ia falar, puta que pariu, por que você não avisa? Por que você não fala na fila? Por que você não põe um cartaz aqui nessa porra? Caralho! Era isso. Era só isso que eu teria para oferecer. Eu olhei, não teve o calor que costumava ter. Ok. Mudou eu respirei bem fundo, olhei para ele e falei, rapaz, faz mais isso com as pessoas, não, avisa. Bota um cartaz aí pro pessoal saber. Aí eu fui pro carro e falei assim, foi? Porque devia ter sido, né? Deve ter algum livramento, eu ia sofrer um acidente em algum lugar, não sei, alguma coisa ia acontecer, né? Não, foi porque você precisava desse teste e passou, que eu ainda não passei. Conseguiu assim, não ter vulcão interno, reconheceu para contar para suas alunas. Foi para isso. Aí, Rafa, aí no dia seguinte, eu estava com meu marido e eu fui no banco sacar dinheiro para voltar na mesma agência dos Correios, né? Quando eu cheguei no banco, fui abrir a carteira para sacar dinheiro, adivinha? Eu tinha dinheiro. Quer dizer, você mesma se enrolou. Eu tinha dinheiro na carteira, mas eu tô tão acostumada a não ter que eu nem olhei. Quando ele falou que não aceitava cartão, eu já fui embora. Eu tinha dinheiro. Aí eu fui de novo, fiquei na fila de novo e fui nos correspondentes. Só que dessa vez eu teria estragado outro dia, porque a hora que eu visse que eu tinha dinheiro, eu ia ficar muito brava comigo de novo. E ia encher o meu corpo de novo de cortisol, de adrenalina, daquilo tudo. E dessa vez eu olhei e falei, não acredito. Você riu de você, ok. E comecei a rir, falei, caraca, já tô aqui mesmo, vou sacar mais um pouquinho. Saquei mais um pouco e fui embora. Por que eu tô te contando isso? Só para dizer que se eu conseguir, minha amiga, você consegue. Porque eu não era desse jeito. Isso não veio de fábrica. Não veio de fábrica. Como é que eu acho que eu consegui? Não consigo pensar em outras formas, a não ser os recursos da programação neurolinguística me ajudaram muito. Trabalhar as raivas que eu tinha, por exemplo, da relação com o meu pai, com a minha mãe. Eu tinha muita raiva contida, muita raiva guardada. Então, essas explosões que a gente tem, na verdade, são raivas lá de trás, que arrumam um jeito de sair. Aí vira motivo. E daí, quando a gente tem um motivo desse, que a pessoa não avisou, deixou a pessoa ficar na fila, aí a gente enche de razão, que é um super motivo, né? Para a gente botar para fora aquilo tudo que está lá dentro. Entende? Então, tratar essas coisas que a gente tem por dentro tem que ser por aí. E aí pode ser a PNL, que no meu caso foi, pode ser terapia, no meu caso foi também, tá? Pode ser a constelação familiar, pode ajudar. Eu não entendo por que as pessoas querem que uma coisa só dê conta de tudo. A gente tem um monte de recurso, a gente pode usar vários. Não precisa escolher, com a PNL eu vou resolver toda a minha vida? Pode. Mas por que não, né? Uma terapia, por que não lançar mão de outras coisas, né? Depois, fazer um negócio que para mim até hoje é muito difícil. Meditar.
Até hoje é um super desafio, porque a nossa cabeça, minha amiga, não para. A gente começa a meditar, a gente pensa em tudo, aí a gente bota um bloco de notas do lado para ir anotando, de tanto que a gente não para de pensar. E a gente vai ver no final, a gente meditou mesmo, foi pouco, porque a gente ficou mais anotando, tendo ideia, tendo lembrança. Mais produzindo. Respirar, diferente de meditar, respirar, tem exercícios de respiração. Até hoje ainda tem sido um caminhar. Contemplar, Rafa, contemplar a natureza, assim, parar, olhar, ficar sem fazer nada, que para nós parece que está inútil, da ciricutico por dentro. Parece que a gente está perdendo tempo, parece que a gente está inútil, parece que a gente podia estar lendo, estudando, crescendo, aprendendo, igual Chaves, né? Faz, daí, aí. É um constante fazer. Uhum. A gente virou um fazer humano, nosso perfil é esse, sabe? Então, minha amiga, é por aí. Tem umas outras palavrinhas também que você fala e que eu quero te chamar a atenção. É uma criança difícil de barrar. Esse termo barrar, ele mostra já, né? É uma criança difícil de educar, uma criança difícil de barrar, eu viro um monstro com o avô trata como se fosse guerra. Esse exagero nas palavras que nos é próprio, é da nossa forma de ver. Isso intensifica tudo. As nossas emoções, as nossas reações, as nossas formas de funcionar, a forma como a gente vê as coisas. O avô, por exemplo, deve estar muito mais feio do que é na sua cabeça, no seu coração. Entendeu? Não que ele não seja feio, tá? Deve ser, mas ele deve estar ainda muito pior pela lente que você está olhando. O que me dói é que ele trata o de 1 ano e meio com tanto amor na frente do outro, e o de 1 ano e meio grita tanto quanto o outro e faz tanta bagunça quanto, e ele acha que o de 5... Mas é um bebê. Para ele é assim. E ele é velho. Ele é velho e alemão, gata. Enquanto você não olhar para ele com compaixão por ele ser um velho criado na guerra e alemão, não está justo o seu olhar. Olha que triste que eu estou te dizendo, né? Não, é verdade. É verdade. Não Tanto é que toda vez que eu coloco alguma coisa para a guerra, eu choro depois, né? Fico péssima. Porque depois eu penso, é outra criança. É outra criança. E você vai cobrar de alguém posturas softs e suaves que ele não tem para dar. Ele não tem isso para dar. Ai, mas eu sou tão contra a agressão, apertar o braço da criança. Mas você é muito agressiva, gata. Muito agressiva. E vou dizer mais, a sua agressividade é pior para o seu filho do que a do avô. É? Ave Maria, me acabou agora. Mas foi sem querer. Vai ter que ser. Mas vou pensar nisso, é? É pior. É pior. Se a hora que o avô vai e aperta o braço, você puxa o seu menino de lado e fala, vamos dar uma volta na quadra? Ok, ele não internaliza que o avô está sendo agressivo e que eu também estou. Não, ele internaliza tudo do avô, porque o avô vai ter que dar conta do que ele está fazendo com essa relação, com esse vínculo, com Deus, se for o caso, com a vida, com a outra vida, se houver. Ele vai ter que dar conta disso. Isso daí você deixa para o universo. Okay. Agora, com o seu menino, você puxa ele e fala assim, vamos dar uma volta na quadra? Aí você conversa com ele, vovô não sabe, né, gente, que não precisa fazer assim com a criança? Você fala para ele, o nome disso é reparo emocional. Reparo emocional. Você cuida do seu, você não vai querer mudar o avô. A essa altura, você acha que você tem esse poder? Quem dera. Quem dera. Agora, o poder que você tem é com o seu menino. E que ao invés de usar sem querer, óbvio, você está mostrando mais agressividade, mais dureza, mais guerra. Então, não. E a minha agressividade é pior do que a do avô, porque ele vê a mãe que é o modelo dele. Eu sou filho de um monstro. Você falou, eu viro um monstro com o avô, então o filho do monstro, quem é? E outra, se o avô fez um negócio que ela não queria, ela ficou desse jeito, rapaz, se eu fizer, ou então, vou fazer para ter essa potência toda para mim, direcionada a mim. Não sei como é que trabalha a cabecinha de cada um, né? Você tá entendendo, Rafa? Então, Rafa, puxa o seu menino, respira fundo, toma uma água, vai tomar um picolé, não sei o que você tem na Alemanha para fazer, vai passear com esse menino e faz o reparo emocional com ele. Ô, meu filho, vovô puxou seu braço, né? Eita, às vezes primeiro que nem ficou pro menino como ficou para você, esse é o primeiro ponto, tá?
Às vezes você tem que ver como é que tá pro menino. Às vezes o menino não tá nem focando nisso. Puxou o braço, ele tá ali. Puxou o braço. E aí Eu que interpreto e às vezes você tá como deixando violência. um negócio de um tamanho maior do que precisava, né? Então, primeiro você vai ver como é que ficou pro seu menino. Se tá tudo bem pro seu menino, não ficou uma coisa grande para ele, nem precisa fazer nada. Se não tá tudo bem, você percebe que ele, poxa, né? Pegou no meu braço. Aí você vê, vovô, tal. E aí você conta do vovô na guerra. E você conta uma história para ele entender. Fala, é uma pena. Você tem razão, você dá razão para ele. Você tem razão de ficar chateado. Eu fico também. Eu não gosto também que acontece isso, sabe? Mas ele viveu na guerra. É de uma cultura rígida. Ai, coitado, ele não sabe que as crianças não precisam fazer assim com as crianças. As crianças entendem se a gente conversar, sabe? Que aí você alivia para ele. Você trabalha o ambiente interno do seu filho. Você está querendo fazer o ambiente interno do velho, é muito difícil. Bora, eu vou até aqui dizer assim também, eu gosto muito dele, né? Ele não tem só defeito. Ele tem qualidades. Legal. Olha o que eu consegui tirar de você. Na verdade, inclusive, eu já disse para ele que eu amo ele demais, mas que eu fico morrendo de raiva dele quando ele faz. Olha onde você foi agora. Onde você foi? Entendeu esse lugar? É esse lugar também que a gente vai ter que fazer a criança ir, que a gente vai ter que fazer o vô ir. Porque quando você conseguir colocar as pessoas nesse lugar e começar a tirar... você começou de um jeito, olha como está no final. As coisas que agora você está trazendo as coisas boas, entendeu? Entendeu? É isso que nós vamos ter que fazer lá na vida, com a criança, com o avô. Aí talvez você consiga mudar até o velho. Ok, então essa é a questão de cuidar da raiva em mim, é o lugar, né? Primeiro, é o jeito. Começa aí. Mas nesse sentido, assim, de que o avô pode não mudar nada nunca. Pode. Então aí o que a gente faz? A gente se distancia, é bom, né? Inclusive, a distância, enquanto ela não acontece, de casa, de tudo, né? Do jeito que eu falei, pega o menino, sai de cena, vai conversar, vai... né? E tá tudo bem, e volta lá e trata o avô bem também e tal. Não faça você a vida desse menino um campo de guerra, porque a criança está com o seu ambiente interno. Se você é isso que eu ia te perguntar. A Cris tem quase 6 anos. Dá tempo de mudar? Ou não mais? Deus é mais, dá. Se tivesse 16, dava, era mais complicado, mas dava. Agora com 6 tá lindo, dá tempo. Assim que eu tiver recursos, eu vou te procurar para uma consulta direta. Mas isso aqui foi uma consulta direta. Nós ficamos. Foi maravilhosa, eu te agradeço. E a questão da cama compartilhada é muito séria, assim, na idade dele? Não. Meu filho tem 9, dorme com a gente. Fica tranquilo. Ok, obrigada, Isa. Não dormia mais, Rafa. Depois tivemos algumas situações difíceis de mudança. Ele ficou bem, desestabilizou bastante, tal. Eu achei que era interessante voltar. Voltou. Aí moro numa casa fria, dá um inverno. Aí a gente vai tirando de novo. Daqui a pouco ele volta mais um pouquinho. E tá tudo bem. A gente dormia tudo empinhocado, tal, quando era, né, nas cavernas, DNA de eu me lembro de um vídeo seu que eu assisti que foi assim, divisor de águas para mim, que foi você dizendo que você foi para uma palestra no Peru, no Chile, não sei onde, na América Latina, e que a pessoa também dizia para você da questão dos mamíferos, né, que nós somos os únicos mamíferos que abandonamos tão cedo a nossa prole, que os bichos ficam aninhados com a mãe. Então, para mim, isso faz muito sentido, sabe? Eu acho uma judiação. Para falar a verdade, se a gente não gostasse de dormir junto, não dormia o casal na mesma cama, gente. A gente gosta de dormir junto, faz parte da nossa essência. Então, eu acho uma maldade. Hoje eu acho uma maldade deixar os meninos dormir sozinhos, entendeu? Eu conheço até uma pessoa que fez atendimento comigo que me falou que tem um quarto de dormir. Não lembro se ela fez atendimento, se ela é aluna. Ela falou que ela criou um quarto de dormir. Ela não quis fazer do quarto do casal o quarto das crianças. Ela tinha essa possibilidade, ela criou na casa um quarto de dormir. Dormem todos lá, mas cada um tem seu quarto. Então, o casal tem seu quarto para fazer intimidade, por exemplo. Então, achei ótimo. Maravilha. Né? Então, assim, não me preocuparia com isso, não. Não tira ele agora da sua cama, não. Vai tirar só ele, deixar o outro aí para a cabeça da criança entender isso. 5 anos parece grande, mas é pequeno. É pequeno. Ele quer ficar ouvindo história de quando ele era neném. Então dá para ver quanto ele ainda está no ciúme do Gabriel.
Ele vai dormir, ao invés de ler livro, ele pede, mamãe, me conta 3 histórias do Cris bebê. É o ritual dele momentâneo. Pois bem. Que bom que você está entendendo o sinal. Ele não está só no ciúme, ele está achando que é muito melhor ser mais novo. Okay. Não é só ciúme. Ele está vendo que o mais novo está cheio de vantagens que ele não tem. Pode dormir com mamãe, vovô trata bem. Só 2 que você já me contou. Tem muito mais, porque sempre tem, assim, né? O bebê sempre tem vantagem. Então, a gente precisa mostrar para ele as vantagens de ser mais velho. Ok. Obrigada, Isa. Mostra para ele que é bom também esse lugar. Ok. Muito obrigada. Vou não deixar marca o pessoal... consulta, tá? Porque eu já vou falar a mesma coisa que eu falei aqui. Fiquei 1 hora só com você, os outros tudo esperando. Nossa Senhora, desculpa, gente. Mas, Rafa, eu achei que precisava, tá? Eu Muito teria obrigada. interrompido ou conduzido de outra maneira, mas eu tenho certeza que todo mundo também aprendeu bastante coisa com essa nossa interação aqui, tá? Então eu te agradeço por essa oportunidade. Quer dizer para você eu que te agradeço. Uma pessoa linda, não só por você é lindíssima também, amo demais e foi muito bom ouvir que eu sou violenta para olhar para isso, né? Para cuidar disso de forma mais profunda. Com amor, viu? Tá bom. Um beijo. Minha gente, uma coisa interessante essa questão aí de como a gente, em busca de uma coisa pacífica, acaba criando uma guerra. Em busca do amor, dissemina mais ódio, né? Sem querer. É bom a gente ter a chance de olhar para os nossos pontos cegos, né? E os nossos pontos cegos são vistos pelos outros. Por isso que ouvir um outro que a gente confie, que a gente, né, tenha a chance de se abrir, pode nos ajudar tanto. É muito importante o valor do feedback nesses processos, né? Quando a gente consegue ir amadurecendo, a gente pode ter isso até com o nosso companheiro ou companheira, de olhar para os nossos pontos cegos e nos mostrar. Você está percebendo que em busca de paz você está fazendo a maior guerra? É isso, gente. Então, sigamos. Espero encontrar vocês nas redes sociais. Espero que você se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/IsaMinatel, no Instagram, no TikTok, @isa.minatel. Vamos junto, porque aqui o papo é sem limites. Um beijo, gratidão, tchau.